Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a todos que estão nessa live, nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, com a santa paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estar trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Dilson, pela vida da pastora Rosa, que me deu essa incumbência de hoje à noite estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Louvo a Deus por cada grupo de varões, cada componente do grupo. Louvo a Deus por ser líder de vocês e que nós podemos continuar sempre assim, louvando e adorando a Deus com estratégia que Deus tem nos dado. E nessa noite, eu peço aos irmãos que estão nos assistindo aí nessa noite, que abre a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 7. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Meus amados, queridos irmãos, que nessa noite nos assiste, essa palavra a qual Deus colocou no meu coração para me trazer para cada um de vós nessa noite, onde Tiago, ele ensina a igreja de várias formas, irmãos. Ele faz de tudo para que aquela igreja não venha a ser uma igreja enganada, mas ele fala cada detalhe do que aquela igreja está passando. Ele diz cada situação daquela igreja. Tanto ele anima aquela igreja para ela prevalecer na fé, permanecer firme. Ele também diz para aquela igreja, ele vem dizendo no seu capítulo 1, meus amados irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passarem por provações. No capítulo 1, Tiago, o apóstolo de Cristo Jesus, ele vem ensinando a igreja para ter prazer nas provações, porque depois de ter sido provado, ele vai receber algo grande da parte do Senhor. Ele vem desde o capítulo 1 até o seu capítulo 5, tanto ele vem falando para a igreja, aquela igreja, sobre a fé, e ele vem ensinando de várias formas. E nesse capítulo 4, ele vem ensinando a igreja a submeter-vos a Deus. Ele vem dizendo que de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso dos prazeres que nos vossos membros guerreias? Ele vem dizendo que o povo cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis as guerras, nada tende porque não pedis. Ele vem dizendo para aquele povo, falando sobre os prazeres daquele povo, nos membros, que eles mesmos se guerreavam entre eles, da inveja, da cobiça que tinha no meio deles. Tiago, ele vinha falando para aquele povo, da situação a qual aquele povo vivia. E em Tiago ele também falava que aquele povo, ele pedia e não recebia, porque eles pediam mal.
ele não sabia como eles pediram a Deus, porque o que eles pediam a Deus é para os seus próprios prazeres, era para gastarem com as suas próprias vontades, com os seus próprios prazeres. Mas o apóstolo Tiago, ele vem ensinando aquele povo de que forma aquele povo eles tinham que fazer para ver que eles pudessem ser bem-sucedidos. E nós vamos ver aqui nesse capítulo 4, verso 7, a importância, o ensinamento que Tiago, ele diz para aquele povo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nesse verso 7, Tiago vem dizendo para aquele povo, para ele se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é uma pessoa que ela vinha se entregar totalmente a Deus. É uma pessoa que ela vinha ser tão somente dependente de Deus. É que ela vinha entregar a sua vida e confiar em Deus. Sujeitar é entregar a Deus. E a Bíblia diz que, como Tiago vinha ensinando aquele povo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante que Tiago ele não vem ensinando que para o diabo fugir de nós temos que fazer outra coisa, não. Mas ele diz que nós temos que se sujeitar, nós temos que nos entregar, nós temos que confiar em Deus, totalmente confiar em Deus. Que as nossas vidas vinham ser uma vida de entrega. Tiago vem ensinando aquele povo que a vida dele tem que ser uma vida totalmente de entrega, totalmente uma vida reta a Deus. Porque o homem ele não pode adorar os dois senhores, mas sim adorar a um, ou agradar a um, ou desagradar a outro. E como podemos vencer os dias maus? Como podemos vencer as tentações? Como podemos vencer as situações difíceis? Como podemos vencer as provas? Como podemos vencer as lutas que vêm sobre as nossas vidas? Se sujeitando a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e depositamos toda a nossa confiança nele, e sabemos que ele é o nosso guia, que ele é o nosso protetor, que ele não falha em nossas vidas, quando nós entregamos a ele verdadeiramente, quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, entregando a ele, confiando nele, tudo ele pode fazer. E as tentações que virá sobre nós iremos resistir quando estamos com a nossa vida ligada no Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós vemos ali no livro de Josué, quando aquele povo vence ali a guerra, e o Senhor manda, dá ordenância que não era para aquele povo trazer nada de lá, daquela cidade. A Bíblia vai nos dizer que Acã, ele traz coisas que não era para ele mexer. Ele traz coisas, ele carrega consigo coisas que não era para ele carregar. Quando aquela cidade foi destruída, o Senhor diz: porém toda prata e ouro, e os vasos de bronze e de ferros, são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Essas coisas o Senhor disse que era para consagrar a ele. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquela cidade foi destruída, e quando o povo estão saindo de lá, a Bíblia vai dizer que Acã, ele viu ali uma capa babilônica muito da bonita, e ele carrega consigo aquela capa. Ele não resistiu à tentação daquela capa, ele não resistiu àqueles ouros, ele não resistiu àquela prata, e ele pega e carrega consigo, escondido, sem para que ninguém saiba.
e vai na sua tenda e cavam ali um buraco e enterra aqueles pertences que ele trouxe de lá. E a Bíblia diz que o Senhor disse que não era para ninguém carregar nada, a não ser aquilo que o Senhor ordenasse. A Bíblia vai nos dizer que Acã, ele não resistiu à tentação de ver aquela capa babilônica. Acã não resistiu à tentação de ver aqueles ouros, aquelas pratas. Ele não resistiu e ele pegou. O que eu entendo, meu irmão, nessa noite, que às vezes quando nós pensamos que estamos ligados com Deus, às vezes pelos deslives, às vezes por umas simples coisas, nos afastamos de Deus, às vezes por umas simples coisas, viramos as costas para Deus, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e sujeitamos a Ele, totalmente a Ele, nós resistimos às coisas que desagradam ao Senhor. De que forma podemos resistir, irmãos? De que forma podemos resistir às tentações? Como podemos resistir os dias maus? Às vezes nós escutamos dizer, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca, o homem é sujeito a falha, sim. O homem é sujeito a cair, sim. Mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, ele tem que se cuidar cada dia mais. Aquele que está forte, ele tem que se cuidar cada dia mais, para que ele não venha enfraquecer. Aquele que está de pé, ele tem que se cuidar cada dia mais, para que ele não venha cair. Por isso que nós temos que todo o tempo sujeitar a Deus. E como foi aquilo descoberto? A Bíblia diz que Josué tem uma batalha ali sobre a cidade de Ai. E quando os espias olharam aquela cidade e viu aquela cidade com inúmeras pessoas, e disse a Josué, ó Josué, ali com os 2.000 homens, a 3.000 homens, nós destruiremos aquela cidade. Só muito pouco o número daquelas pessoas. E o povo dali de Jerusalém foi a cidade, ali a cidade de Ai, a lutar com aquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que aquele povo, aí lutar com a cidade de Ai, eles perdem a batalha. Ali os 30 homens foram feridos. Os 30 homens de Josué ali foi ferido. E Josué se indigna com aquela situação. E Josué se revolta com aquela situação, porque ele perdeu a batalha, porque ele está perdendo. Ó Senhor, tivesse nós deixado nós lá do outro lado, nós tivesse largado nós lá do outro lado mesmo, não trouxesse nós para cá, trouxe nós para cá para que nós íamos perder a batalha. E aquele povo ali começaram a murmurar, aquele povo ali começaram a se espojar pelo chão, se humilhando ali com pó, com cinza. Mas o Senhor disse para Josué naquele momento: olha, Josué, o meu povo pecou. O teu povo, Josué, pecou. E o que eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que quando o homem ele não sujeita a Deus, quando o homem ele não está disposto à vontade de Deus, ele está disposto ao pecado. Quando o homem ele não vigia para que venha se sujeitar a Deus, ele vai se sujeitar ao pecado. Oh, irmão, Acã, ele estava mesmo ali, junto com Josué, presenciando aquele tudo que ele vivenciou ali. E um momento de deslivre que ele deu, ele foi tentado pelaquela capa babilônica, ele foi tentado pelaquele ouro. E no momento que ele foi tentado, aquela tentação se cometeu em pecado, e ele acabaram perdendo uma batalha. E aquele pecado que Acã cometeu trouxe morte para ele, trouxe morte para a família dele. Ei irmão, ei irmã, o que eu quero te dizer nessa noite, que quando nós se sujeitamos a Deus verdadeiramente, quando nós entregamos a Ele verdadeiramente, a tentação pode vir, mas nós resistimos ao diabo. E ele vai fugir de nós quando nós se sujeitamos a Deus em espírito e em verdade. Quando nós se sujeitamos a Ele em espírito e em verdade, irmãos, nós resistimos os dias maus. Quando nós se sujeitamos a Ele em espírito e em verdade,
As lutas diárias vai vir. As lutas diárias vai vir. Mas quando estamos confiantes em Deus, nós não vamos ser vencidos pelas lutas. Mas nós acreditando em Deus e tendo a certeza, como a palavra de Deus diz, que em Cristo somos mais do que vencedor. Quando nós nos sujeitamos a Ele, em meio àquelas lutas, em meio àquelas adversidades, nós temos a certeza e a convicção que o Senhor é maior. E quando nós acreditamos e sujeitamos, quando nós menos esperar, aquele mal cai por terra. Sujeitai-vos a Deus. Quando nós se entregamos a nossa vida a Ele, quando nós se sujeitamos a Deus, por mais que as portas se fechem, irmãos, por mais que os dias sejam difíceis, mas nós entendemos que a nossa confiança ele não está no homem, mas nós sabemos que a nossa confiança ela não está nas vozes que andam dizendo por aí. Por mais que os dias sejam difíceis, mas nós temos que entender que a nossa confiança tem que estar no Senhor, aquele que diz na sua palavra e cumpre, aquele que nunca falha, aquele que nunca erra, aquele que nunca deixa um justo a mendigar um pão. Quando nós confiamos em Deus, quando nós se sujeitamos a Ele em espírito e em verdade, a palavra dele se cumpre em nossas vidas. Quantos homens de Deus confiaram no Senhor, sujeitaram a Ele, resistiu ali às tentações e venceu os dias difíceis. Será que foi fácil para Jó? Será que foi fácil para Jó? Uma palavra de Deus diz que era um homem íntegro e reto, um homem que a todo tempo ele depositava ali os seus dízimos em prol dos seus filhos, ele ofertava ao Senhor em prol da vida dos seus filhos, e sobreveio uma grande tempestade na vida de Jó, ao ponto de Jó perder tudo, ao ponto de Jó ficar sem nada, ao ponto de Jó ficar leproso, Jó ficar doente. Mas Jó sabia em que ele cria, Jó sabia em que ele confiava, Jó tinha certeza que nu ele tinha saído do ventre da mãe, e nu ele tornaria para lá, mas que bendito seria o nome daquele que reina e que vive eternamente. Em meio nesses tempos difíceis, irmãos, que estamos passando, em meio a essa adversidade que estamos passando, qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação? Como estamos reagindo? Estamos se sujeitando a Deus? Estamos totalmente confiantes em Deus? Estamos totalmente depositados em Deus? Porque para nós resistir, irmãos, os dias maus, para que nós viemos resistir a situação difícil, nós temos que estar sujeitos a Deus. Nós temos que estar, meu irmão, sujeito a Ele. E o que é se sujeitar a Deus, irmão? É fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É fazer o bem. O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus, irmãos, não é magoar o seu irmão, mas sim ajudar. Fazer a vontade de Deus é orar. Fazer a vontade de Deus é buscar. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é ler a palavra, é meditar. Fazer a vontade de Deus é orar um pelos outros. Fazer a vontade de Deus, irmão, é se afastar do pecado. Porque a palavra de Deus diz que se tem uma coisa
que nos afasta de Deus é o pecado. E quem é o pai do pecado, da mentira? É o diabo, irmão. O diabo é o pai da mentira. É o pai do pecado. Então, meus irmãos, para que nós venhamos resistir à mentira, para que nós viemos resistir ao pecado, para que nós viemos resistir aos prazeres da carne, para que nós viemos resistir, irmãos, à nossa vontade de fazer aquilo que nós queremos, do nosso eu, para que nós viemos resistir, irmão, nos livrar de todo este mal, nós temos que todo o tempo estar sujeitando a Deus. Porque se nós não sujeitar a Deus, as tentações vão vir. E se nós não estivermos sujeitos a Ele, nós vamos ser tentados e vamos cair nas tentações que sobrevêm. Amados queridos irmãos, que se encontram nos seus lares nessa noite, eu quero dizer algo da parte de Deus para cada um de vocês. Em meio a esse tempo, a qual nós estamos congregando no templo, mas entenda, igreja do Senhor, entenda que você é esse templo. Entenda que você é esse templo. Um templo que não pode parar. Um templo que não pode desistir. Um templo que não pode desanimar. Ore, busque, faça a vontade do Pai. Ei, irmão, ei, irmã. O diabo vai aproveitar de muitas situações de pessoas, irmãos, que não está buscando, de que não está orando para tentar essas pessoas, de pessoas que estão fracas, para que essas pessoas se aprofundem no pecado. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite: se achegue mais a Deus, busque mais a Deus. Não fique parado, irmãos. Você está indo na sua casa, não fique parado. Não pare, não, busque a Deus, porque se você só vai encontrar Ele se você buscar. Se você quer encontrar a Deus, busque a Ele. Quando nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 4, Deus vai dizer assim, a palavra do Senhor vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, se nós queremos que o Senhor se chegue a nós, nós temos que chegar a Ele. Se nós queremos que o Senhor chegue a nós, irmãos, nós temos que chegar a eles, meus amados. Oh, meus queridos irmãos, se sujeita a Deus. Nós temos que chegar a Deus, irmãos. Nós temos que buscar ao Senhor em espírito e em verdade. No livro de Efésios 4, aqui no verso 27, a palavra diz bem assim: e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. No livro de Efésios, irmão, nós vamos ver aqui que é para nós não dar lugar ao diabo, irmãos. Não dê lugar ao diabo. Não dá lugar não, irmão. Porque se nós abrirmos uma brecha, ele vai entrar e vai fazer uma bagunça em nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, se cuide para que não caia. Aquele que está de pé, irmão, se cuide.
Então nós temos que estar todo tempo com as nossas brechas fechadas. A todo tempo nós temos que estar, irmãos, com as nossas brechas fechadas, não dando lugar ao diabo. Porque se nós der lugar a ele, irmão, ele vai entrar e vai bagunçar com a vida de cada um de nós que dermos lugar a ele. E Tiago, ele ensina aquele povo o ponto-chave para aquele povo ser bem-sucedido é chegar a Deus. E eu quero dizer aos irmãos: chegue a Deus. Se chegue a Deus, irmão. Seja dependente do Senhor. Se achegue a Deus. Tem situações que nós iremos viver, irmãos, que o homem, ele não vai dar jeito. A mulher, ela não vai dar jeito. Mas quando nós entendemos que a solução, ela vem do Senhor, e que nós entendemos que quando nós depositamos a nossa confiança nele, se sujeitando a ele, o mais ele fará em nossas vidas. O mais ele fará na vida de cada um de nós. No livro de Deuteronômio 28, diz que se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires as vozes do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade e bendito será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Aqui no livro de Deuteronômios, aqui nós vamos ver a obediência a Deus e os seus frutos. Nós vamos ver aqui um fruto da obediência a Deus. Aqui no livro de Deuteronômio vai dizer que se atentamente nós ouvirdes ao nosso Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai nos exaltar. O Senhor nosso Deus, Ele vai nos exaltar. Então, meus irmãos, a obediência a Deus, o sujeitar a Deus, os frutos que Ele nos traz são coisas boas. Os frutos da obediência, os frutos de sujeitar, os frutos de depender de Deus, nos traz coisas boas. Nesses momentos que vocês estão em casa, nesses momentos que vocês estão aí, seja sujeito a Ele. Tenha confiança em Deus, que tudo Ele pode fazer em sua vida, irmãos. O Senhor, como o salmista, ele diz que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar um pão. Você é justo, creia em Deus, que Ele jamais irá desamparar você. Você é justo, creia no Senhor, que jamais Ele vai te desamparar, jamais Ele vai te deixar, jamais Ele vai te abandonar. A palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira. E no barco da sua vida, a tempestade pode surgir, a tempestade pode vir, mas com Jesus no barco, Ele estará ali a todo tempo para acalmar a tempestade. Quando os discípulos estavam com Jesus e veio aquela tempestade, aquela grande tempestade, e aqueles discípulos ficaram preocupados e chamaram ali o mestre, e o mestre disse: Mar, se acalma, tempestade, se acalma. Então Jesus, irmão, está no seu barco
a tempestade ela vai se acalmar. Jesus ele está no seu barco, a tempestade ela vai se acalmar. Mas para que essa tempestade ela venha se acalmar, você tem que se sujeitar a Deus. Eu e você temos que nos sujeitar a Deus. Que nossa confiança, irmãos, venha estar depositada em Deus. Que em todo o tempo de nossas vidas, nós vamos crer que o Senhor, Ele faz e Ele fará. O homem ele vai dizer muitas coisas, mas a resposta final vem de Deus. O homem ele vai dizer várias coisas, mas a resposta final vem de Deus. E no versos 11, no versos 9 diz: senti as vossas misérias e lamentei e chorei. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós temos que se humilhar, irmãos. Nós temos que se humilhar perante o Senhor. Que nós viemos, irmãos, se humilhar verdadeiramente. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher que havia ali há 12 anos com aquele fluxo de sangue, a Bíblia vai nos dizer que ela tinha gastado todos os seus dinheiros, irmãos, com médicos. A Bíblia vai nos dizer que ela tinha gastado ali tudo que ela tinha, nas mãos dos médicos, nas mãos daqueles que não poderiam resolver aquele problema. Mas chegou um ponto, um dia que ela teve um encontro com o Senhor, e a Bíblia diz que ela se humilhou. Ali em meio àquela situação, se prostrou ali diante de Jesus, com toda a sua fé e convicção, que tão somente ela tocasse ali nas orlas do Senhor, ela seria curada, através da sua humilhação, em meio àquele povo. Ali ela se humilhou, se prostrou, e o Senhor o exaltou. A Bíblia é repleta de exemplos, irmãos, de pessoas que se humilharam na presença de Deus, o Senhor exaltou. E no livro de 2 Crônicas, no verso 7, 14, a Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós humilhamos, quando nós se humilhamos diante do Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados. Quando nós se humilhamos diante do Senhor, o Senhor sara a nossa terra. Quando nós se humilhamos diante do Senhor, o Senhor perdoa a cada um de nós, irmãos. Mas a nossa humilhação em Deus tem que ser sincera. Nós temos que se humilhar em espírito e em verdade. Que nós viemos ter um coração em Deus, como o apóstolo Paulo tinha. Que nós viemos ter um coração em Deus, e que nós viemos depositar a nossa confiança em Deus, como o apóstolo Paulo confiava em Deus. E que nós possamos, irmãos, dia após dia, se humilhar perante a Ele, que nós vamos ter a certeza que o Senhor, Ele vai nos exaltar. Os tempos podem estar difíceis, a situação pode estar triste, mas se humilhe em Deus, busque em Deus, que o mais Ele fará sobre nossas vidas. E essa é a mensagem, irmãos, que eu quero estar passando para os irmãos. Essa é a reflexão, que nós viemos se chegar a Deus, que Ele vem se chegar a nós, que nós viemos se humilhar em Deus, que Ele vai nos exaltar. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada irmão, que o Senhor Jesus Cristo
possa estar abençoando a cada um de vocês nos seus lares. Não pare de orar, não pare de buscar, mas creia que o Senhor, Ele vai mudar a história. Creia tão somente que o Senhor Deus, Ele vai mudar a história de cada um. Tão somente crê, irmãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai seja com toda a igreja que nos assiste nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.